Shalom, shalom. Nessa gravação eu quero falar com vocês a respeito de duas questões para nós Benei Noach nesses dias de Yom Kippur. Temos aí o nosso Marzor, o livro das rezas para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Como agora nós estamos nos preparando para Yom Kippur, já agora nesse próximo fim de semana aí, então no nosso Marzor, nós temos na página 70 e 71 a respeito de Kaparot, e depois nós temos aí para Yom Kippur também a questão do jejum. São duas coisas aí que nós precisamos aí, como Benei Noach, conversarmos um pouco mais, né? Para podermos não ficarmos em dúvidas, mas podermos ter mais tranquilidade para realizarmos Kaparot e o jejum de Yom Kippur. Primeiramente, sobre a questão Kaparot, vamos ver o que nos fala aqui os sábios com referência a essa questão, né? Muitos têm o costume de fazer Kaparot para expiar simbolicamente os pecados no dia anterior a Yom Kippur. O homem, como é feito isto, né? Pega-se um frango na mão e recita-se um determinado texto. O homem deve pegar um galo e a mulher uma galinha. A mulher grávida, ela deve pegar, né, um galo e duas galinhas. Por que duas galinhas e um galo? Um galo a gravidez dela, se porventura ela está esperando um menino, então o galo representa o menino. E se for uma menina, então a galinha representa uma menina. E a outra galinha é por ela ser mulher, sem sombra de dúvidas, né? De preferência, as aves devem ser brancas, simbolizando a purificação de pecados, conforme Isaías, capítulo 1, verso 18, declara: ainda que vossos pecados sejam rubros como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. No entanto, não é preciso esforçar-se demais na procura de ave branca. Se não houver disponibilidade de frangos, eles podem ser substituídos por outras aves ou animais, ou até mesmo peixes podem ser utilizados, né? Mas nós vamos ficar com a orientação que o nosso Rav Yaakov Granstad passou para a nossa comunidade Benei Noach. Aqui é mais uma questão de conhecimento que nós estamos falando para você. Mas a orientação do Rav Yaakov, né, é o galo e a galinha, ok? Para não dar uma impressão equivocada de que as Kaparot são uma espécie de sacrifício, não se deve usar pombas, uma vez que no templo de Jerusalém eram trazidas pombas como oferendas, né? Então, por isso que é usado o galo e a galinha. Não nos esquecendo que nos sacrifícios do Beit Hamikdash, né, as aves também eram utilizadas. Mas, como já diz os sábios aqui no começo, para expiar simbolicamente os pecados, ok? Então, portanto, não é um sacrifício ao estilo do Beit Hamikdash. Então, esse Kaparot, né, a nossa expiação, ela é para simbolicamente, né, expiar os nossos pecados, né? Nosso próprio Marzor, né, compilado pelo Rav Yaakov Granstad, né, nos fala aí sobre a questão da véspera de Yom Kippur fazer o Kaparot, né? Então, qual é o calendário, o dia que nós temos aí pela frente? Então, vamos lá. Ao pôr do sol do sábado,
nós estaremos entrando no dia 26 de setembro, no pôr do sol do sábado, certo? No pôr do sol do sábado, dia 26 de setembro, até o pôr do sol do domingo, já dia 27 de setembro, nós estamos na véspera de Yom Kippur. Ao pôr do sol do domingo, dia 27 de setembro, até o pôr do sol da segunda-feira, dia 28 de setembro, é Yom Kippur. Localizado na questão da data, véspera de Yom Kippur, sábado para domingo, 26 para o dia 27 de setembro. Dia de Kippur, Yom Kippur, domingo para segunda-feira, 27 para o dia 28 de setembro. Bom, localizados nessa questão de datas, vamos para os detalhes, certo? Na página 70 aí do Marzor, nós temos aí a véspera de Yom Kippur inicia com o antigo costume de caparote, que é realizado antes do raiar do dia. Um homem ou um menino pega um galo, a mulher e uma menina pega uma galinha, representando simbolicamente, né, cada uma. Qual a idade do menino? O menino a partir dos 13 anos. Abaixo dos 13 anos, portanto, 12 anos para baixo, não faz. Dos 13 anos para baixo não faz. A menina a partir dos 12 anos, ela faz caparote. Abaixo dos 12 anos, não faz caparote. Bom, aí, né, cada um pega o seu animal, né, seja galo ou galinha, e ele recita a prece de Bene Adam, girando a ave 9 vezes sobre a cabeça, né? A prece, ela continua: seja esta minha expiação. Isto é feito com o intuito de evocar um arrependimento sincero, para que não tenhamos destino semelhante ao da ave, graças à misericórdia de Deus, que nos perdoa após o arrependimento verdadeiro. O valor correspondente ao da ave é doado aos pobres. Esse costume pode também ser feito com dinheiro. Ou seja, para que seja feito o caparote com galo ou galinha, deve-se obedecer a halahá, deve-se obedecer, portanto, a lei judaica. Você pode fazer isto na sua casa, na sua cidade, na sua comunidade, com o galo ou a galinha? Você pode fazer? É uma pergunta que você precisa entender a resposta, para que você possa fazer a coisa correta. O Benei Noach, tudo que ele faz, ele precisa fazer como Avodá Shebalev, serviço do coração. Portanto, é um serviço de amor. Então você vai fazer, tudo que você fizer, você precisa fazer por amor, correto? Ótimo. Mas esse amor, ele tem que ser sábio, inteligente. E para ele ser sábio e inteligente, é necessário obedecer a halahá, a lei judaica. Então, o que acontece se você pega o galo ou a galinha para fazer na sua casa, na sua localidade, na sua comunidade? Para que você possa fazer de acordo com
a halahá, certo? Você pode fazer na sua localidade desde que o abatimento da ave em seguida venha obedecer o procedimento halássico. Portanto, precisa ter como que fala? Aquele especialista que faz o abate de animais, para que o animal ele não sofra, porque uma das leis de Noah é não causar sofrimento para os animais. Então, por isso que o Rav Yaakov, ele já tem orientado aí no seguinte, para quem quer fazer com o galo ou a galinha, entre em contato com a sinagoga e através disso daí faz a sua reserva de galo ou galinha, e o caparote à distância vai ser feito por você, pela sua família, etc e tal. Certo? Por quê? Porque lá eles vão ter, né, um especialista que faz abatimento de animais sem causar dor, né, à ave, certo? Vai ser feito o abatimento dentro da lei da halahá, dentro da lei judaica, que é o procedimento halássico, certo? O shorrete, né? Esse é o nome do especialista, o shorrete. É ele que vai fazer esse abatimento da ave sem causar nenhum tipo de dor ao animal. Então, portanto, você não pode fazer sozinho, você não pode fazer na sua comunidade se não tiver no shorrete, certo? Um especialista em abatimento do animal. Então, quem quer fazer isso, entre em contato com a sinagoga, né, beneinor.org.br, e faz a sua reserva. Mas também esse costume ele pode ser feito no lugar da ave, ele pode ser feito com dinheiro. Ou seja, você vai pegar aí, que nem está, segundo os cálculos lá da sinagoga, né, o valor do animal, né, em torno de R$48. Você pega o valor correspondente, pode ser a mais, não resta dúvida. Pode ser a menos? Também pode ser a menos. Tudo depende das condições da pessoa, ok? Então, se você não tem condições dos 48 ou mais do que isso, você vai fazer com menos do que isso, mas faça, ok? Fazendo com o dinheiro, você estará fazendo caparote normalmente, né? E esse valor, o que você vai fazer? Você vai enviar para a sinagoga, certo? E esse dinheiro vai ser empreendido nos projetos que a sinagoga está envolvida, né? Com crianças de baixa renda, né? E coisas semelhantes a estas daí. Porque os animais, né, as aves que serão abatidas pelo shorrete nessa véspera de Yom Kippur, estas aves, inclusive, elas serão devidamente preparadas, né, e será doado para as comunidades ali próximas à sinagoga no Brooklyn, em São Paulo, né, comunidades de baixa renda, para que as famílias possam usufruir deste alimento, ok? Acredito que nesse ponto aí não tem dúvidas nenhuma, né? Sobre a questão do dinheiro é a mesma coisa. Vai pegar o dinheiro, né? E vai passar por cima da cabeça 9 vezes, certo? Na página 70 aí do nosso Marzor, né? Temos aí o texto para caparote, o Bene Adam e o Chevé, filhos do homem que moram na escuridão, etc. e tal. E tem a prece aí do Bene Adam. Depois, no final da página 70, nós temos aí, né, gire a ave ou o dinheiro ao pronunciar as palavras halifati, que significa minha permuta, temurati, meu substituto, e caparati,
minha expiação. Na página 71 está a prece de Caparote, certo? Quem não tem o Marzor, né? Quem não tem o Marzor vai precisar acompanhar as lives que vários grupos estarão fazendo, inclusive a Sinagoga Sede, ela estará fazendo também nos horários que serão divulgados aí nos próximos dias até sábado, né? Nós aqui de Bauru e região, nosso movimento Bnei Noach, Bauru e região, na sexta-feira, né, portanto amanhã, nós estaremos divulgando o nosso calendário o calendário até segunda-feira à noite. Os horários e o que nós vamos fazer nesses horários, né? Então, se alguém quiser acompanhar as nossas lives, nós estaremos aí compartilhando no Zap, nas redes sociais, no Facebook, no nosso grupo lá no Facebook, Bnei Noach, Bauru e região, ok? Na página 71, nós temos a prece, o homem, a mulher e a mulher grávida, certo? Então, o homem, os homens, né, vão fazer a primeira prece ali, a mulher, porque no hebraico, né, existem palavras diferentes para homem e mulher, né? E tem também aquela para a questão da mulher grávida. Então, se houver alguma mulher grávida no meio das comunidades, ou a mulher grávida que está sozinha na sua casa, na sua localidade aí, que abraçou a fé monoteísta, né? Ou quem está acompanhando e quer fazer, né? Então é só acompanhar as lives para fazer aí, ok? Então, na página 71 nós temos aí as preces de Caparote, né? O homem fala o Zé Halifati, né? E aí está com o dinheiro na mão, né? Porque nas suas localidades não vão poder fazer com animal, porque não tem o chorrete, certo? Então, a hora que fala Zé Halifati, então, ó, né? 1, 2, 3. Zé Temurati, 1, 2, 3. E Zé Caparati, 1, 2, 3. Aí continua a prece. No português, esta é a minha permuta, este é meu substituto, esta é minha expiação. Quem faz com dinheiro, né? Este dinheiro será doado à caridade e eu irei para uma boa e longa vida para a paz. Lá na sinagoga, né, onde estarão fazendo para aqueles que fizeram sua reserva de aves, né? Então vai ser dito lá, né? Esta é a minha permuta, este é meu substituto, esta é minha expiação. Este galo ou galinha irá para a morte, e eu irei para uma boa e longa vida e para a paz, né? Repito todo o texto acima 3 vezes, girando a ave ou o dinheiro em um total de 9 vezes sobre a cabeça. Então, essa prece aqui, o homem vai fazer 3 vezes, a mulher vai fazer 3 vezes, né? A mulher grávida vai fazer 3 vezes. E cada expressão é Halifati, Temurati e Caparati, né? Que é exatamente o que? Quem for fazer no português, né? Minha permuta, meu substituto e minha expiação. Cada vez que pronuncia a palavra, né? Então roda o dinheiro sobre a sua cabeça 3 vezes, que vai dar um total no final 9 vezes por cada expressão Halifati, Temurati e Caparati, certo? Agora, qual é o horário, né? Acredito que não tem dúvidas, mas se porventura tiverem dúvidas, né? Entre em contato aí, né? No nosso PV e
nós estaremos respondendo aí na medida do possível. Agora, qual é o horário que se faz isso daí? Certo? Por exemplo, se você fez a sua reserva lá na sinagoga, né, para a ave, né, o galo ou a galinha, não significa que você deve ficar de braços cruzados debaixo de sombra e água fresca, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o jejum e fala sobre a questão de afligireis vossas almas, né? Então Yom Kippur, né? Véspera de Yom Kippur, nós temos muitas preces, muitas atividades em rezas, em preces. E isso é exatamente para a gente não ficar aí relaxado, folgado, né? Debaixo de sombra e água fresca, né? Nós temos que ter o nosso auto-sacrifício, né? Então, se você fez a sua reserva lá na sinagoga, a sinagoga, acredito, ainda não sei a programação, mas acredito que eles vão falar o momento da live da madrugada, que vão fazer os caparotes. E aí você precisa acompanhar, não resta dúvida. Nós aqui em Bauru e região, nós estaremos fazendo com dinheiro. E como é que a orientação já fala no sentido de antes do raiar do dia, né? Então, qual o horário adequado? Precisamos fazer esta questão da caparote, nós precisamos fazer antes das 5h30 da manhã. Então, de sábado para domingo, nós, do movimento Benei Noa, Bauru e região, nós estaremos entrando numa live, portanto ao vivo, né, às 5 horas da manhã, para fazermos o serviço de caparote. Então, se você quer nos acompanhar, quer participar conosco, né, da caparote, às 5 horas da madrugada, então você acorda aí de madrugada, vai ao banheiro, faz a sua higienização, não esquece que antes de sair da cama, né, precisa fazer o Modéani, né, Modéani Lefanecha, né, dando graças ao Eterno, né, que é um Deus piedoso, que com misericórdia ele devolveu a tua alma dentro do teu corpo, e grande é a confiança, né, de Deus para contigo, para que ao ressuscitar você tenha um dia para servir a Deus e para ser um bom perfume para Deus, né? E por isso você também pede ajuda, né, para que Deus te ajude a cumprir a tua missão naquele dia. Aí você faz a sua higienização, né? Você troca de roupas e você vai, faz a ablução para Benei Noa sem bens. E depois que você fizer a sua ablução, aí você entra aí na nossa live e vai nos acompanhar aí. Portanto, significa que você tem que acordar cedo, 4h30 da manhã, né, o mais tardar, para você poder se preparar adequadamente e às 5 horas estar conosco aí na live de caparote. Ok? Então, este é a questão sobre caparote. Agora vamos para a questão do jejum, né? Eu acho que sobre caparote nós falamos aí, né? Sobre essa questão. Tanto sobre a questão de caparote, o jejum, e como qualquer outra questão que envolve, né, o nosso serviço ao Eterno, nós precisamos fazer aquilo que está em Terrilim, Salmo número 86, verso 11. Salmo 86, verso 11, diz assim: Ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Salmo 86, verso 11. Os sábios falam que nós precisamos adquirir o hábito, né, deste versículo, por exemplo, nós falarmos ele o ano inteiro. Isso significa que nós precisamos decorar o versículo,
ok? E falarmos esse versículo o ano inteiro. Todo dia você falar esse versículo, porque ele é, sem sombra de dúvida, maravilhoso, espetacular, né? Ensina-me teu caminho ao eterno para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Essa é uma das formas que você pode, quando você termina o seu Modé Ani, né? Ensina-me, ó eterno, né? Você não pode pronunciar o nome de Deus, né? Então, eterno, para que eu andar sobre a tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Nesse sentido aí nós, né, falando isso diariamente, o ano inteiro, o quanto isso será maravilhoso, sem sombra de dúvidas, para a nossa vida, ok? Indo para jejum, o jejum. Eu quero ler para vocês aqui no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 23. Nós temos aí a partir do versículo 23, nós temos aí a questão do 7º mês, Yom Teruah, o toque de shofar, né, o Rosh Hashanah. Depois, no verso 26, nós temos aí, e o Eterno falou a Moshe dizendo, mas aos 10 dias deste 7º mês é o dia das expiações, né? Também conhecido como Yom Habikurim. Convocação de santidade será para vós e afligireis vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. E nenhuma obra fareis neste mesmo dia, porque é dia de expiação, para expiar por vós diante do Eterno vosso Deus. Porque toda alma que não se afligir neste mesmo dia será banida de seu povo. E toda alma que fizer alguma obra neste mesmo dia, destruirei aquela alma do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo será para vossas gerações em todas as vossas habitações. Dia de descanso solene é para vós, e afligireis as vossas almas aos 9 dias do mês à tarde. Isso é véspera de Yom Kippur, na nossa data presente, de sábado para domingo, né? Então, nós entramos no pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo, portanto, é dia 26 para o dia 27, né, de setembro, né? Nós entramos aí na véspera de Yom Kippur. E no pôr do sol do domingo, dia 27, para segunda-feira, dia 28, é o dia de Yom Kippur. Então é isso que está falando aqui o versículo 32, né? Dia de descanso solene é para vós e afligirei as vossas almas aos 9 dias do mês à tarde. Significa que não na entrada do 10º dia, portanto, não na entrada do dia de Yom Kippur. No 9º dia, na véspera, à tarde, ou seja, antes do pôr do sol, você vai começar a afligir a sua alma. Isso significa que você vai começar o jejum antes do pôr do sol do domingo. Portanto, você encerra o 9º dia, véspera de Yom Kippur, você encerra o 9º dia em jejum, e você entra no dia de Yom Kippur já em jejum. Então é isso que está dizendo aqui. Aos 9 dias do mês à tarde. De uma tarde à outra celebrareis o vosso dia de descanso. Ou seja, de uma tarde à outra. Então, quer dizer, o jejum ele vai girar em torno de aproximadamente 25 horas. Você começa o jejum antes do pôr do sol do domingo, em torno de 17 horas e 44 minutos, certo? Que você começa o seu jejum neste dia, né? Deixa eu ver aqui que eu fiz a anotação. Isso mesmo. Então você começa às 17 horas e 44 minutos no domingo, o grande jejum.
E você vai com esse jejum direto até segunda-feira, às 18h38. Isto é, para os que vão fazer jejum. Começa no domingo às 17h44 e vai até segunda-feira às 18h38. Ok? Porque aqui, ó, Levítico, Vaikra, capítulo 23, do verso 23 até o verso 32, está falando do dia do toque de chofar, e a partir do verso 26 até o verso 32 está falando sobre a questão de Yom Kippur e o jejum, ok? E aqui nós temos 3 vezes a expressão e afligireis vossas almas, certo? E aí fala também no verso 31, nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Portanto, para os judeus é uma ordenança eterna. Então, os judeus, eles têm o dever de fazer o jejum, né, de Yom Kippur. Os Benei Noach não têm essa obrigação. Você não é obrigado a fazê-lo. Mas se você decidir em fazê-lo, você precisa obedecer a Halahá, a lei judaica. E para os Benei Noach, falando de uma forma bem simples sobre a questão do jejum. Então, antes de você decidir se vai fazer o jejum, você precisa conhecer essa questão básica e simples. Não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa simples, que nós entendemos facilmente e que nós podemos decidir. Diante da realidade, eu posso decidir, você pode decidir, se vai ou não fazê-lo. O jejum. Bom, domingo, 17h44, começa o grande jejum de Yom Kippur. Ele só vai se encerrar, o jejum, na segunda-feira, às 18h38. Esse é o período do grande jejum, que dá aproximadamente 25 horas, ok? Bom, o que é o jejum? De forma bem simples, sem cálculo matemático complicado nenhum. Coisa simples. Simplesmente jejum de Yom Kippur. Você não come e não bebe absolutamente nada. Um golinho d'água? Não. Comer um grãozinho de arroz? Não. A lei da Torá é a halahá judaica. Se você quer fazer o jejum, você precisa fazê-lo de acordo com a halahá, a lei judaica. Você precisa fazer de acordo com o preceito da Torá. É não comer e não beber absolutamente nada durante esse período de 25 horas aproximadamente. Certo? Dentro disso daí, a halahá, ela fala que também você não pode usar nenhum tipo de calçado que tenha couro, por causa do sacrifício. Nenhum calçado que tenha couro. E nada de couro na sua própria roupa, obviamente. Ok? Então, nada de couro você pode usar. Outra coisa, né? Durante esse período de jejum, você não toma banho, você não escova os dentes, você não ouve música, nada que te dê prazer, você não faça, certo? Nada que te dê prazer, satisfação, o faça. Por quê? Porque aqui, ó, por 3 vezes, o texto que nós acabamos de ler para você, fala 3 vezes, e afligireis as vossas almas, né?
Essa é uma meditação que nós precisamos fazer em Yom Kippur, né, o dia do perdão. Por quê? Porque se você não receber o perdão, você está condenado à morte. E simbolicamente, né, as aves estarão representando o destino que seria o seu, caso você não houvesse feito a Teshuvá. Recordando que Teshuvá, a tradução ao pé da letra é retorno. Você só pode fazer retorno a Deus, você só pode fazer Teshuvá a Deus se você tem um verdadeiro arrependimento, certo? Então essa é a realidade. Dentro da questão do arrependimento, nós temos aí a questão do perdão. O perdão para com Deus que nós precisamos pedir, né? E por isso nós vamos ter aí muitas preces no sentido de pedir perdão, onde nós vamos falar, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Dando nome, né, aos bois, né? Porque aquela questão, né, se porventura eu pequei, isso daí é muito relativo e é muito superficial. Deus, ele não gosta de superficialidade. Ele gosta que você chega para ele e fala assim, ó, Senhor, ó, eu errei, eu pequei. Eu, em vez de confiar em ti, eu confiei na promessa do homem lá, que ele ia me dar o trabalho, que ele ia me fazer isso ou aquilo. Eu confiei na palavra dele, eu não confiei na tua promessa. Então, eu cometi idolatria. Eu abandonei a ti e fui atrás do homem. Fiz idolatria, certo? Um exemplo que nós estamos dando, né? Um exemplo também, né? Eu pequei contra o meu próximo, né? Eu menti para ele, né? Eu menti para o meu próximo, eu provoquei a ira dele, eu fiz algo que o magoei, né? Então, essa questão do perdão, veja bem, quando nós vamos para o nosso serviço de Yom Kippur, nós vamos ali dar o nome a todos boi, né? Boi podre, vamos assim dizer, para não ter problema nenhum. Nós vamos dar o nome aos bois podres, né? Ó, eu fiz isso, eu pequei isso, certo? E por que essa realidade que os sábios trazem para nós? Porque a gente realmente precisa confessar o pecado, falar, né? Eu fiz isto, eu fiz aquilo. E não sermos supérfluos, artificiais, né? Porque aí não há sinceridade em arrependimento e também não virá o arrependimento por parte de Deus e nem do próximo. Então, aquela velha questão, de Deus não tem como se esconder. Então, de uma certa forma, acaba ficando mais fácil você falar para Deus os seus pecados. Mas não seja supérfluo. Não seja artificial. Fale a verdade com Deus. Bom, e o próximo? Como fica a história? Isso é uma observação que nós precisamos fazer para que a gente não seja também fraudulento. E fraudulento também é um pecado. Então, por exemplo, você chega para o seu próximo e fala para ele, se porventura eu fiz alguma coisa que te magoei, me perdoa. Então aí existe uma palavra dúbia. Tem dois sentidos. É uma palavra enganosa. Por quê? Porque é o seguinte, se você não fez nada contra aquela pessoa, por que você vai pedir perdão para ela? Esse é um ponto. Você vai pedir o perdão para alguém que você não fez nada de mal para ela? Então aquele negócio, chega no dia do perdão, todo mundo começa a pedir perdão para todo mundo, sendo que não fez nada. Você tem que procurar aquele próximo seu, seja teu parente, teu amigo, teu irmão, o teu companheiro, né, de jornada de fé, e que você falou alguma coisa que você sabe que entristeceu ele, que você falou alguma coisa que deixou ele chateado. Então você procure esse irmão, esse parente, essa pessoa, esse próximo seu, e fale para ele, fulano, tal dia eu falei isso para você, e eu vi que isso deixou você triste, magoou você, eu vim aqui te pedir perdão. E tenha certeza que eu não vou fazer nunca mais isso daí.
responder algo para você que venha lhe causar tristeza. É você procurar o próximo que realmente você fez algo contra ele. E não ficar aí nessa, sabe, nessa enganação aí, ó, se porventura eu fiz alguma coisa para você, me perdoe. Ó, se eu magoei alguém, me perdoe. Isso daí são palavras aos ventos, né? Se eu magoei alguém, que esse alguém me perdoe. Mas quem é esse alguém? Se você fez algo que magoou alguém, então você sabe quem é essa pessoa. Então procure essa pessoa e peça perdão a ela. Agora, se seja quem for, você não fez absolutamente nada contra essa pessoa, você não fez nada que magoou essa pessoa, machucou, você não fez lachão rará dessa pessoa, você não falou nada de mal dessa pessoa, né? Ou levantou um falso testemunho contra ela para terceiros, né? Aí você tem que procurar a pessoa que ouviu o que você disse e a pessoa de quem você falou. E aí você tem que pedir perdão para as duas pessoas. Para quem você falou e de quem você falou. Tem que procurar essa pessoa e pedir perdão para ela. Você está vendo por que os sábios falam que pedir perdão ao próximo é muito difícil? E como diz Provérbios, né? Quando se quebra a confiança de um amigo, é muito difícil, né? Essa reaproximação, essa reconciliação, porque é difícil mesmo. Então, seja real, seja verdadeiro nessa questão aí, né? Se você magoou o seu amigo, você, como diz Provérbios lá, né, que você... Provérbios fala, né, do irmão ofendido, né? Que é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. A minha querida Edna está aqui do lado, aqui, cochichando para mim o versículo. Obrigado. Né? Então, um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Então, a realidade é essa, tá? Então, sejamos reais, verdadeiros, ok? Então, essa é a questão. Então, né, dentro dessa questão aí do jejum, então, não se come, não se bebe absolutamente nada. Por exemplo, você diz assim, bom, eu vou fazer o jejum, mas eu tenho que trabalhar e vou trabalhar. O que eu faço? Simplesmente você não faz. Você não faz o jejum, certo? E separe uma de tzedakah, né? Uma de tzedakah, em torno aí de 48 a 50 reais, né? E você envia a tzedakah para a sinagoga ou a sua comunidade local, né? Para compartilhar com o pobre, o necessitado, né? Primeiramente, né? A gente precisa aí, se na sua comunidade tem alguém muito necessitado, então faça essa tzedakah para ele, né? Na sua comunidade local. Né? Caso contrário, envia para a sinagoga, e lá a sinagoga, graças a Deus, tem destinos maravilhosos, né, para finalidades da tzedakah, ok? Então, jejum. Ou você faz de acordo com a halahá, e isso significa você não pode fazer atividades seculares, você não pode trabalhar. E como, né, cai na segunda-feira, né, então não adianta você dar jeitinho. Jeitinho brasileiro é jeitinho de malandro. E jeitinho de malandro nas coisas do eterno não tem lugar, gente. Tá? Não tem lugar. Eu entro de serviço 8 horas da manhã. Então vou fazer jejum das 17h44. Desculpa. Das 17h44 até as 8 horas da manhã. Não. Ou você faz de acordo ou não faz. Ok? Aí você separa uma de tzedakah e dedica essa de tzedakah ao Eterno para que
esteja no lugar do seu jejum, que devido, infelizmente, às suas questões seculares, como Beneinor no mundo não judaico, e você está submetido aí às autoridades, né? Então não tem jeito, então não faça mal feito, faça realmente um serviço de coração, com amor, né? E aí, no caso, você faz a sua tzedakah, que estará no lugar, no lugar do jejum, e será muito bem agradável ao Eterno. É melhor não fazer do que fazer mal feito. Além de não agradar o Eterno, sobre você não estará a bênção, né? Então faça as coisas de acordo com aquilo que os rabinos passam para nós, e nós vamos retransmitindo as nossas comunidades às pessoas não judaicas, né, os Benei Noah. Então, amados, nesse sentido aí, espero que realmente tenha ajudado vocês, e amanhã nós estaremos passando aí o calendário do fim de semana até a segunda-feira à noite, onde nós estaremos fazendo as lives para que possamos fazer o serviço de Yom Kippur, né? E que nós possamos juntos, né? Se fisicamente não poderemos estar juntos, pelo menos virtualmente estaremos aí juntos fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Eterno, né? Então a nossa saudação até Yom Kippur é Gemar Hatimah Tová, um bom carimbo final, que sejamos selados no livro da vida. Shalom, shalom.